Olá pessoal, hoje nós vamos ter a aula sobre tiristores, nossa semana 2 iniciando agora, são conteúdos novos, tá? Então a gente vai começar o estudo de tiristores, na visão geral. E eu vou dividir a aula em partes para vocês poderem ver eh, cada parte no tempo de vocês, tentar fazer as partes em torno de 20 a 30 minutos, tá? Então, ao receber essa atividade, essa aula, né? É bom vocês darem uma lida na atividade para já irem respondendo à medida que vocês forem assistindo a aula, tá? E já entregar a atividade assim que terminar a, a, toda a, todo o vídeo, né? Esse vídeo, o total dele é maior do que 1 hora, né? Mas a gente está falando de uma carga horária semanal da ordem de, deixa eu ver aqui, a carga horária semanal da ordem de 3 horas, tá? Então, é, o vídeo mais a atividade tem um tempo estimado, vamos dizer 1 hora e meia ou 2 horas, tá? Porque eu não estou conseguindo fazer ainda as aulas separadas de 1 hora certinha. Então eu estou pensando por enquanto no gasto semanal, né? É, Tentando melhorar, né? É a primeira vez que eu estou dando aula à distância. A gente também está tentando se adaptar aqui e vamos que vamos, né? Vamos tentar fazer o melhor e enquanto não conseguir o melhor ainda, pedir para vocês terem um pouco de paciência, tá? É, então é isso, gente. Vamos para a aula agora, então, tá bom? Bom, pessoal, vamos começar nossa aula sobre tiristores. Tiristores são esses componentes que vocês estão visualizando aqui. Os tiristores, eles vão ter dois terminais principais. Por exemplo, vamos pegar esse componente aqui, ó. Vai ter um terminal aqui e outro terminal aqui, principal, por onde circula a corrente principal, e outro terminal aqui, ó, que vai ser chamado de gate, tá? Bom, e o que é esse componente? A gente vai ver o que ele faz. Ele controla uma corrente de valor elevado em função de um disparo, um sinal aqui no gate, tá? Então a gente injeta um sinal pelo gate e a corrente principal vai passar pelo corpo do tiristor. Então aqui a gente tem tiristores de diversos formatos, tamanhos diferentes, tá? Aqui a gente tem um tiristor que parece uma pastilha. Então a corrente principal ela passa por aqui, e aqui a gente tem o gate, que a gente precisa aplicar um pulso para controlar essa corrente, para disparar essa corrente, vamos dizer assim. Então, vários encapsulamentos aqui, mas aqui faltou também o encapsulamento parecido com o transistor, o encapsulamento TO 220. Ele é mais ou menos assim, tá?
E aí a gente tem um dos terminais aqui é o gate. E os outros dois vão ser os terminais de condução principal. Então, vamos ver como os tiristores funcionam. Hoje a gente vai ver a utilização, as características gerais, a curva característica, estrutura, modelo, construção, os parâmetros anodo, catodo, parâmetros de gate e os códigos. Então, vamos começar. Para que serve um tiristor? Tá? Um tiristor, ele vai deixar passar uma corrente pelos terminais dele, principais. Um dos terminais vai ser chamado de anodo e outro terminal vai ser chamado de catodo. Tá? Então, o tiristor, ele tem essa característica. Aqui, ó. Então a gente tem o símbolo do tiristor, que parece muito, ou é quase igual ao diodo, com a adição de um terceiro terminal chamado de gate. Tá? Aqui. Gate. Das nossas aulas anteriores, a gente já sabe quais são os terminais, né? Aqui, de um diodo, tá? Desse lado daqui, a gente tem um anodo, tá? Parece um A desse lado aqui, né? E desse lado aqui a gente tem parece um K. Aqui vai ser o catodo. Catodo. Opa. Chamado de K mesmo, tá? Aí seria o catodo. E desse lado aqui a gente tem então o anodo. Tá? Bom, nós já vimos como é que um diodo funciona. Todo mundo já sabe como é que um diodo funciona. Bom, o diodo, se a gente tem uma tensão positiva em cima dele, tensão anodo-catodo em cima dele for positiva, ele conduz. Então a gente tem aqui, ó, tensão anodo-catodo do diodo, aqui uma tensão da fonte. Tá? Obviamente esse circuito a gente sabe que vai conduzir. Tá? O problema é que esse circuito, desse jeito que está aqui, ele o diodo aqui, ele não tem nenhuma utilidade. Tá? Aqui nesse circuito, vamos dizer que a gente tem uma chavinha aqui, pelo menos. Tá? A gente tem uma chavinha. Quando a gente liga essa chave, o circuito liga. Quando a gente desliga, o circuito desliga. Então, esse circuito não nos atende. O diodo não tem nenhum papel nesse circuito. Tá? Poderia ser um circuito fonte alternada também. Né? A gente vem aqui, ó. Aí sim a gente tem uma retificação. Tá? Então, quando a tensão da fonte tivesse positiva, mais positiva, que conduz. Quando a tensão da fonte estiver negativa nesse ponto, forçando a corrente no sentido oposto, não conduz. Então, aqui a gente vê uma utilidade do diodo, a retificação. Tá? Bom, o tiristor, ele vai funcionar de forma muito semelhante a um diodo, porém, ele só vai conduzir depois que a gente der um comando no gate. Tá? A gente injetar aqui, ó,
uma corrente, um pulso de corrente, tá? E como é que a gente injeta um pulso de corrente? A gente vai colocar um circuitinho aqui, tá? Com uma chave. Deixa eu colocar uma resistência aqui. Então a corrente vai circular aqui, ó, na malha do gate. E uma vez que a gente ligou o tiristor, a gente não tem mais como desligar. Ele passa a funcionar como um diodo comum. Então, assim que ele começou a funcionar, ele começa a funcionar como um diodo comum. Então, o circuito de gate não tem mais utilidade, tá? Aqui a gente poderia substituir essa chave por um diodo com tiristor, e quando a gente acionasse ou desse um pulso aqui no gate, o circuito iria começar a conduzir. E a gente teria agora a gente teria um certo problema, porque uma vez que começou a funcionar como diodo, o tiristor não desliga mais, exceto se a corrente que estiver passando nele diminuir. Então, o tiristor é um componente com ausência de controle para desligamento. A gente controla o acionamento dele, mas o desligamento não. O desligamento ele só ocorre se a corrente cair aqui. Isso pode ser feito com circuitos externos, essa diminuição da corrente aqui, ou pode ser feito naturalmente. Quando a tensão alternada inverte e produz uma tendência da corrente inverter, para a corrente inverter, é necessário que a corrente, vamos supor, a corrente que estava acompanhando a forma de onda de tensão, tá? Então, enquanto a tensão estava positiva, a corrente estava positiva. Então, vamos chamar aqui de Vs. Aqui a gente vai chamar de IA, tá? Quando a tensão fica negativa, a tendência é de reversão também da corrente. Porém, ao reverter para inverter a corrente, é necessário que a corrente passe pelo próximo de zero. Ao passar próximo de zero, o tiristor ele volta a funcionar como uma chave aberta. E além de funcionar como chave aberta, ele naturalmente não deixa passar, a gente vai ver mais pra frente, naturalmente não deixa passar a corrente no sentido reverso, tá? Como se fosse um diodo, tá? Mas só de passar pelo zero ele já teria desligado, não precisa inverter a corrente. Então, vamos no próximo. Bom, aqui nós podemos ver o funcionamento mais detalhado do que eu estava dizendo. Essa fonte, ela é uma fonte alternada. Então, ela apresenta tensões que são positivas, tá? E tensões negativas. Tá? Então a gente tem tensões positivas e negativas. Bom, o funcionamento do tiristor
implica que a gente vai aguardar o pulso de corrente que vai vir no gate. Então, nesse momento aqui, ó, a gente vai dar um pulso de corrente aqui no gate, tá? Eu estou falando um pulso, mas pode ser a gente ligar o circuito do gate e manter uma corrente aqui, ó. A questão é que a gente só precisa de um mínimo de corrente por um tempo mínimo. Então, durante um tempo aqui do gate, tá? Um tempo mínimo de corrente, tá? Então, deu esse pulso de corrente, o tiristor começa a conduzir. Então, aqui a gente tem também a tensão de anodo para cátodo, aqui, ó, VAK. Então, eu vou colocar VAK aqui, ó, de azul, tá? Bom, como que se comporta a tensão de anodo para cátodo? Bom, enquanto o tiristor não está conduzindo, o tiristor se comporta como se fosse uma chave aberta. Aqui, ó. Então, ao invés do tiristor, a gente poderia substituir o tiristor por uma chave aberta. Então, a gente ligaria aqui e substituiria. Bom, uma chave aberta, se a tensão na fonte está crescendo, não tem circulação de corrente, então não tem perdas de tensão no circuito. A tensão que aparece aqui, como não tem perdas, a tensão vai aparecer aqui, tá? Então, se a tensão da fonte está crescendo, a tensão do tiristor, tensão nos terminais principais dele, está crescendo. No momento que eu aciono o tiristor, a gente tem uma condição. Aqui, ó, vou até fazer de outra cor aqui, ó. Aí o que acontece? A gente vai ter uma queda aqui, ó, de tensão, ó. Vamos dizer aqui, ó, vai ter uma queda de tensão aqui, ó. Tá? E aí a gente já não vai ter, e essa queda de tensão aqui, ó, já vai ser, se a nossa chave não oferecer nenhum impedimento à circulação de corrente, a tensão aqui, ó, vai ser de 0 volts, tá? E aí, essa tensão 0 aqui, ó, ela vai aparecer agora, ó, aqui, tá? E para efeitos do tiristor, a gente não vai ver mais tensão no tiristor. Então a tensão cai e fica igual a 0 aqui, ó, no tiristor, tá? Então aqui a tensão VAK. Espera aí. Não. VAK. Tá? Então ela acompanha o crescimento de tensão da fonte. Quando ocorre o disparo, o tiristor para de oferecer resistência à passagem de corrente e ele desaparece. Os efeitos dele desaparecem do circuito. É como se ele não estivesse lá, tá? Então a tensão em cima dele fica igual a 0. Bom, aqui faltou, né, a tensão aqui, a tensão em cima do resistor, tá? Então, ó,
como eu disse inicialmente, o resistor, ele... Vamos ver, cadê você? Ó, o resistor, ele... achei. O resistor, ele... Inicialmente, ele está sem nenhuma tensão. Então, vamos colocar aqui uma tensão no qualquer. 0, né? Quer dizer, uma tensão 0 no resistor. Então, no primeiro momento, que o tiristor não está deixando, ou o tiristor está segurando toda a tensão, a tensão no resistor é 0. Não tem nada acontecendo no resistor. Não está circulando corrente, então 0 de corrente. V igual a RI, que é igual a R vezes 0. Igual a 0. Tá? Então não tem 0 de corrente. No momento que a gente aciona o tiristor, toda a tensão disponível, que é essa tensão aqui, ó, a tensão estava crescendo, até que o tiristor parou de impedir a tensão de circular a corrente, e aí qual tensão que estava disponível no circuito? Era essa tensão aqui, ó. Então, de repente, no resistor, surge essa tensão aqui, ó. Tá? Essa tensão vai surgir aqui, ó. E exatamente a tensão da fonte vai aparecer no resistor. Então, essa tensão aqui, ó, a tensão VR. Bom, e qual é o efeito disso? No resistor, a corrente do resistor é igual a tensão sobre a resistência, a lei de Ohm. Tá? Então, se a gente tem tensão máxima, a gente tem corrente máxima. Tá? Então, no início aqui, no resistor, né? O resistor tem as características. A corrente pode sair de 0 e instantaneamente circular no resistor. Então, a corrente vai seguir um perfil igual ao perfil da tensão. Tá? E então vamos dizer, a corrente que passa pelo resistor é a corrente que desce pelo anodo, tá? Então essa corrente IA e a corrente IR aqui, ó, elas são iguais, tá? Bom, a corrente, eu falei inicialmente, o tiristor, ele para ser desligado, a gente não consegue desligar ele. Mas uma vez que ele ligou, acabou. A gente pode tentar dar outro pulso aqui no gate. Vamos chamar aqui de IG. Aqui. Tá? Não acontece nada. Tá? Ele continua conduzindo. Então o que acontece? A gente não consegue mais desligar. O tiristor, ele vai desligar naturalmente. Então nesse momento aqui, ó, a gente tem uma corrente igual a 0. Então só fazer um negócio aqui, pronto. Aqui agora a corrente aqui, ó. E aproximadamente, né, 0. Bom, quando a corrente fica muito próxima de 0, o tiristor para de funcionar, ele volta a bloquear, tá? E ao bloquear,
se por um acaso a tensão da fonte voltasse a ser positiva, ele não iria funcionar de novo. Mas no caso, como se diz, opa, passando um helicóptero aqui, além da corrente ter passado por um zero, aí a gente ocorre aqui já vou fazer aqui o desligamento, né? Desligamento. O tiristor, ele não deixaria corrente passar no sentido reverso, tá? Funcionando como um diodo, tá? Então ele desligou e ainda está funcionando agora. Ele funcionaria naturalmente como um diodo. Nesse momento, então, a corrente do anodo zero, porque ele não deixa passar corrente reversa. Zerou também porque parou de funcionar. Então o funcionamento aqui a corrente se mantém igual a zero até o ciclo começar de novo, tá? Então até aqui, ó. Então o ciclo vai começar, né? A gente vai esperar um pouquinho de tempo para dar o pulso de novo, né? Então o ciclo recomeça, mas o ciclo vai recomeçar um pouquinho mais para cá, tá? E aí a gente vai observar isso aqui, ó. Tensão no tiristor crescendo até o momento que a gente dá o pulso, tá? Então a gente observa tensão crescendo no tiristor de novo até o momento que a gente dá o pulso, tá? Então, e aí a corrente no resistor vai circular. Bom, o que isso significa? É o controle da tensão retificada. Então, ó, num diodo convencional, a tensão retificada, o que seria um diodo convencional? Então, a tensão retificada seria essa tensão aqui, ó. Tá? Então, retificador comum. Aqui a gente já viu uma tensão média aqui, ó. AVG, tensão de pico. Esse valor de pico de tensão média aqui é VPK sobre π, que a gente já viu, né? Então, o que acontece? Quando a gente retira um pouco da tensão disponível na carga, o efeito disso é diminuir a tensão média disponível. Então, ó, VAVG máxima, né? Seria esse valor VPK sobre π. Qualquer valor de tensão que a gente retirar, então, vai diminuir o valor médio para valores menores do que VPK sobre π. Então a gente consegue ter um controle de tensão média no retificador. Qual que é a utilidade disso? A utilidade disso
vai ser variar, por exemplo, velocidade num motor elétrico, tá? Então, se a gente tem um motor elétrico de corrente contínua que, além de ter resistência, tem uma carga indutiva. Aí, nesse caso, o que importa para o motor é a tensão média, tá? Não é a tensão eficaz. Então, a gente consegue diminuir a tensão média nesse motor, a tensão contínua, né, no motor de corrente contínua. Então, isso é ideal para controlar velocidade de motores de corrente contínua a partir de uma fonte alternada. A gente consegue controlar de maneira muito simples a velocidade de um motor de corrente contínua, tá? A gente também consegue controlar muito fácil a energia dissipada no resistor, tá? Então, aí isso vai para isso a gente consegue. Então, a gente tem outra fórmula aqui, ó, que a gente vai ver, é a fórmula de tensão RMS, tá? O RMS aqui vai ser VPK sobre 2 num circuito retificador diodo comum. Aqui, né? Aqui vai ser VRMS máximo, tá? Então, se a gente tivesse essa aplicação aqui, a máxima tensão eficaz que a gente teria é essa tensão aqui, ó, VPK sobre 2. Controlando o momento de disparo aqui, a gente consegue diminuir a tensão eficaz. Então, o tiristor ele vai ser muito útil também para controlar potência dissipada no resistor. Isso é excelente para controle de temperatura de forno, por exemplo, forno elétrico, tá? Então, muitas utilidades, tá? E tudo a partir de tensões alternadas. Então, a utilização do tiristor é para isso, é para controlar a tensão retificada, tá? A gente controla a tensão retificada através do momento que a gente dispara o tiristor. Se a gente deixar para disparar o tiristor só na metade do semiciclo, aí a gente vai ter metade da tensão média, por exemplo, tá? Aí o motor vai girar na metade da velocidade que ele poderia girar. É um motor de corrente contínua. Então, olha só, um componente a gente controla, tem controle total da velocidade de um motor, tá? É muito prático, vamos dizer assim. Bem, aqui nós temos as características gerais dos tiristores. Olha só o nível de tensão que ele consegue controlar. 6.000 volts, 3.500 amperes. Então, o tiristor ele é um componente muito robusto e de grande capacidade. E ele, para controle de potências muito grandes, ele reina absoluto ainda, tá? Ele é um componente utilizado há muito tempo e ele sempre tem aplicação em potências muito elevadas, tá? Ainda não tem componentes que conseguem competir com ele nesse nível de potência. Bom, uma vantagem é a baixa resistência de condução que ele vai ter, então ele vai aquecer pouco, né? Porque o modelo do tiristor ele
tem uma resistência equivalente na condução, tá? Ele, como eu disse, ele é comandado por um pulso no gate para ligar, e nós não temos controle de desligamento, tá? Que a gente vai chamar também, ó, de comutação, tá? A gente não tem controle de desligamento pelo gate. Para a gente desligar ele, a gente precisa de pôr um circuito externo aqui. Ou, se a gente tiver na tensão alternada, deixar a corrente diminuir até chegar próximo de zero. Bom, essa aqui é a curva característica do tiristor. Vamos recordar aqui, ó, a curva característica do diodo. Então, a curva característica do diodo, ela funciona dessa maneira aqui, ó. Agora que eu estou vendo aqui também, tem que passar pelo zero aqui, né? Passa pelo zero, aí tem um joelhinho, aí é o diodo, ó. Então o diodo sempre conduz, tá? Então esse daqui, ó, seria o diodo. Bom, mas no tiristor, observem bem, tem essa protuberância aqui, né? O que significa? Primeiro vamos ver os eixos, né? Aqui significa tensão anodo-catodo, e aqui é a corrente conduzida pelo anodo, a corrente do tiristor, tá? Num diodo comum, então vamos colocar aqui, ó, só de aplicar uma pequena tensãozinha, por exemplo, se eu aplicar 0,71 volts aqui, né? 0,71 volts. Aqui seria o 0,7, né? A partir de 0,7 ele já começaria a conduzir. Aí, por exemplo, se eu aplicasse 0,8 volts, aí já conduziria uma corrente absurda, que talvez a fonte nem suportasse, tá? Então, num diodo, qualquer aumento pequeno de tensão aqui, ó, já conduz muita corrente. No tiristor, não. No tiristor, a gente pode aumentar a tensão muito. Então, vou colocar um tiristor aqui. Então, nesse primeiro momento, num tiristor, sem disparo, sem impulso no gate, eu posso aumentar a tensão aqui, ó, vamos dizer, até 6.500 volts, que é o exemplo que eu dei anteriormente, que nada acontece, né? Então, olha só, 6.500, gente, é um tiristor muito grande, tá? Tiristores que a gente vai ver no laboratório são tiristores de 200 volts, 300 volts, 600 volts, tá? Mas no caso do tiristor, do exemplo anterior, eu estava tensão máxima de 6.500 volts. Então, se aumentar a tensão até 6.500 e não fizer nada no gate, não acontece nada. Não dispara, olha só. Estou aumentando, aumentando, aumentando e não está acontecendo nada. Imagina que eu estou aqui, ó. Estou aqui, ó, 6.400 volts. Tá? Mas se eu tiver em 6.400 volts, ó, não tem nada de corrente circulando. Tem uma corrente de fuga, né? Claro. Mas não tem a corrente que poderia circular, que seria a corrente de quase de curto-circuito da fonte. Tá? Bom, nesse caso, se a tensão tiver elevada e vier um disparo pelo gate,
Aí o que acontece? Esse pico dessa protuberância aqui, ó, vai lá para baixo. Esse pico vai lá para baixo, tá? Quanto mais alta a corrente no gate, que o alto assim, nem precisa ser muito, quanto maior a corrente de gate, mais esse pico vai se aproximar aqui de uma curva de um diodo e mais fácil para conduzir. Então, se eu estava lá com próxima tensão máxima, né, 6.500, 6.400 volts, nesse momento a corrente iria disparar até a corrente de curto-circuito da fonte. Então seria uma corrente absurda, né? Isso não acontece porque sempre vai ter uma carga aqui no meio, tá? Então a corrente vai crescer até o limite da carga. Então, se a carga só permite passar 100 amperes com 6.500 volts, só vai passar 100 amperes pelo tiristor. Mas assim que eu der o disparo, a corrente vai sair desse valor mínimo aqui, uma corrente de fuga, para o valor de corrente do circuito. Tá? Então, esse é o funcionamento. Então, a gente analisa assim, ó, essa curva sem corrente de gate e a mudança dela, a mudança nunca vai ser representada nesse gráfico, tá? Mas aí vocês têm que imaginar, assim que aplicar um pulso de gate, esse pico some e o tiristor se comporta como um diodo. No caso de aplicação de uma tensão reversa, não acontece nada. Eu posso aplicar tensão, então aplicar tensão reversa, né? Então, o que seria uma tensão reversa? Eu chegar lá e ligar a fonte ao contrário aqui, né? No tiristor. Então, ó, aí a corrente teria tendência de circular nesse sentido reverso, né? Só que eu posso aumentando a tensão até chegar no máximo, né? No caso a gente está falando de 6.500, né? Aí antes de chegar no máximo, não acontece nada. A corrente que circula por lá, pelo tiristor, é também uma corrente fuga, tá? Então, a não ser que eu passe dos 6.500 volts, o tiristor não vai deixar conduzir no sentido reverso. E aqui não adianta eu dar pulso no gate, não acontece nada. Então, não circula corrente no sentido reverso, mesmo com pulso no gate. Aqui a gente vai ter também o que a gente vai chamar de corrente de sustentação. E faltou um termo aqui, ó, que vai ser chamado de corrente de travamento, tá? Corrente de travamento. Por quê? Eu posso dar um pulso no gate, mas se a corrente que circula pelo tiristor, vou chamar aqui de, a gente está chamando de IA, né? Se a corrente for muito pequenininha, a corrente que essa carga aqui, né, deixa passar. Vamos supor que eu dei o pulso, mas essa carga aqui, essa resistência é tão grande que a corrente que circulou efetivamente foi muito pequena. Foi menor que a corrente de travamento. O
que acontece? O tiristor ele não mantém travado. Aí, assim que eu tirar o pulso do gate, ele desliga. Tá? Então precisa ter uma corrente mínima para ele travar. A gente vai ver isso depois. E uma vez que ele travou ligado, né, como eu disse, o tiristor ele trava ligado. Então a gente não consegue desligar ele depois. Eu posso baixar a corrente em um nível menor do que essa corrente de travamento, porque já está travado. Mas eu não posso baixar tanto que seja menor do que a corrente mínima. Isso a gente vai chamar de corrente de sustentação. Tá? Essa corrente de sustentação ela é o limite mínimo de corrente. Menos dessa corrente, o tiristor bloqueia novamente. Aí o tiristor vira uma chave aberta no circuito e para de circular qualquer corrente. Aqui a gente tem a corrente de fuga inversa, que tem as mesmas características de uma corrente de fuga de um diodo. E aqui também uma corrente de fuga direta também. O tiristor ele não consegue, ele sempre vai ter um vazamento de corrente, né? Mas é muito pequena essa corrente de fuga. A tensão inversa máxima, o BR, né? Breakdown. Então a ruptura, tá? Reversa, ruptura reversa, tá? E aqui, né? Aqui só mencionando que essa corrente é maior do que essa, Mas qualquer corrente que a gente aplicar no tiristor sempre vai ser maior do que essa corrente. Então o tiristor ele sempre vai começar a conduzir imediatamente. Tá? As correntes de gate são muito pequenas em comparação com as correntes do anodo para o catodo. Bom, aqui a gente tem a estrutura interna do tiristor. Então a gente tem aqui o catodo, tá? Então vamos colocar aqui, aqui a gente teria um tiristor nesse sentido aqui, tá, gente? Catodo desse lado, tá? Anodo aqui. No meio do tiristor, a gente vai ter uma região N e outra região P. Então, a comparação, né, do tiristor com o diodo é que o diodo só tinha a região só tinha uma região P e uma região N, tá? Aqui é o catodo, então a gente tinha uma região N aqui e uma região P aqui, tá? O tiristor ele vai ter mais uma região P e mais uma região N, tá? Então, como é que isso quais são as características dessas regiões, né? Aqui a gente tem um P+ e um N+. P+ significa que a região foi dopada com muitos átomos de impurezas, tá? No caso seria os átomos receptores, tá? Por exemplo, o fósforo, o boro, né? Ele só tem 3 elétrons na camada de valência. Aqui a gente tem um material dopado com doadores. Então, os doadores eles têm 5 elétrons na camada de valência. E esse mais aqui, é que a quantidade a concentração da dopagem é muito grande. Tem muitos átomos
tem muitas impurezas aqui e tem muitos átomos receptores aqui, ó, tá? Para fazer a distinção de uma região com menos átomos de impurezas, tá? Por exemplo, aqui seria o nosso gate, tá? Aqui é o gate. Então vamos colocar aqui o gate. Aqui. Tá, o gate tá aqui. Bom, aqui a gente tem uma região que a gente chama região de deriva, drift. E essa região, é o tamanho dessa região e o nível de dopagem, tá? Que vai definir se o tiristor ele vai conseguir bloquear mais ou menos tensão. Tá? Então, o que diferencia um tiristor do outro é o tamanho e o nível de dopagem dessa região. Tá? Claro que aí a gente tem que modificar as dopagens nas outras camadas, porém a espessura e o nível de dopagem é que fazem o bloqueio variar num tiristor. Outra coisa interessante de ser mencionada aqui é que vocês observarem aqui, ó, do gate para o catodo, aqui, ó, do gate para o catodo, a gente tem uma junção PN, que é exatamente o que a gente tem aqui, ó. Então deixa eu aproximar aqui um pouquinho. Olha lá. Então, deixa eu ver se eu consigo apagar aqui. Consegui. Então, olha só. O gate está aqui, né? Opa. Vou aproximar bastante aqui. Ver se eu consigo aproximar mais. Aí, ó. O gate está aqui. O gate é P e o catodo é N. PN aqui, ó. Então é equivalente a gente ter um diodinho aqui também, ó. Tá? Um diodo entrando aqui, ó. Tá? Mas aí o que acontece? Esse diodo, ele pelas características de dopagem aqui, ele consegue bloquear pouca tensão, tá? Então isso até vai ser falado no datasheet, né? Qual a tensão reversa aqui de catodo para gate que a gente vai poder aplicar, tá? Porque não vai circular. Se a gente aplicar tensão reversa, não circula corrente reversa aqui, ó. Mas é da ordem de 50 volts, por exemplo, a capacidade de bloqueio desse diodinho aqui, ó. Tá? Então vamos voltar aqui, ó. Vamos continuar a nossa explicação do nosso modelo. Bom, aqui então é uma visão simplificada. Aqui seria o anodo. Aqui o catodo, muito dopados, né? Aqui, ó, isso, com mais aqui, né? Aqui. E aqui uma região do corpo, né, de deriva, pouco dopada. Bom, então o gate aqui, ó, a gente vai separar esse modelo aqui, ó, as 4 camadas, em 2 camadas, 2 transistores. Então a gente tinha aquelas 4 camadas, PN, PN, então PN, P
NPN aqui, ó. Então, ó, se a gente separar aquele modelo, deixa eu aqui, ó. A gente separa aquele modelo de 4 camadas em 2 aqui, ó. Uma camada para cá e uma camada para cá. A gente tem 2 transistores, tá? Então peguei aquele modelo, separei aqui, ó, um transistor PNP, que é esse transistor aqui, e um transistor NPN desse lado aqui, ó, tá? É o mesmo material aqui, ó. Só estou separando para explicar fazer um modelo do tiristor. Então vamos ver aqui. Como que funciona um transistor PNP? O transistor PNP funciona quando você drena corrente pela base. Então, ó, IB1 aqui, ó, para ligar esse transistor PNP, tem que ter a corrente nesse sentido. Então, para ligar ON, né, é só se a corrente estiver circulando nesse sentido, tá? Bom, ao ligar, vai circular uma corrente por aqui, tá? Seria a corrente vai circular por aqui, ó. Tá bom? É assim que funciona um transistor, né? Quando a gente aplica uma corrente base, surge uma corrente de emissor e coletor, tá? Então, mas como que essa corrente base vai ser aplicada? Assim que eu der o pulso aqui, ó, imagina que nada está funcionando. Quando eu dou o pulso, esse pulso vem por aqui, né? Esse pulso vem por aqui, liga esse transistor. Então, quando esse transistor aqui, ó, é um NPN. Então, para ligar esse transistor, eu preciso de corrente nesse sentido. Então, para ligar é corrente nesse sentido. Ao ligar, ao ligar o transistor, eu permito circular corrente de coletor para emissor, tá? E coletor para emissor. Isso é, tá? Essa corrente é justamente a corrente que vai ligar o transistor PNP, e o transistor PNP ligado vai ligar o transistor de baixo, que vai ligar o transistor de cima, e eles vão ficar travados de forma ligada, tá? Então essa corrente vai vir aqui e vai manter esse tiristor ligado, e o grosso da corrente do tiristor vai passar por aqui, né? Aqui a gente tem a corrente passando pelo tiristor, tá? Então, passando aqui, né? Opa, fiz na verdade, desce aqui, né? E vem para cá, tá? Então, esse que é o modelo do tiristor. Modelo com 2 transistores, tá? Agora vamos ver um exemplo de construção de um tiristor. Aqui a gente tem um material P fortemente dopado, que é o anodo, tá? E aqui a gente tem um material N fortemente dopado, que é o catodo. Aqui a gente tem a região de deriva, que é fracamente dopada. Tá vendo o tamanho dela e a concentração de
impurezas no cristal de silício que vai determinar então a capacidade de bloqueio, porque quem vai bloquear mesmo vai ser essa junção PN aqui, ó. Tá? Aqui a gente tem a junção PN, tá? Como eu tinha dito também, ó, aqui é o gate, né? Aqui a gente tá... Opa, deixa eu fazer essa junção PN mais para o lado aqui. Que esse daqui vai ser a junção PN principal de bloqueio, tá? Aqui a gente vai ter outra junção PN aqui, ó. Uma junção PN aqui, ó. Mas é uma junção PN mais fraca. Ela só aguenta 50 volts reverso. Não ficou tão bom aqui não, né? Vou colocar aqui, ó. Junção. Opa, peraí. Edit. Eita. Peraí. Vamos lá. Aqui. E uma junção PN aqui, ó. Então, o excesso de corrente passa por aqui. E a corrente para dar início ao processo de travamento vai passar por aqui, a corrente de gate, tá? Vou só construir aqui, ó, melhor, porque ficou muito ruim. Mais perto aqui. Pronto. Bom, então temos nossa construção do nosso tiristor. Agora nós vamos ver os parâmetros de anodo-catodo importantes para o nosso tiristor, tá? Então vamos lá. Temos aqui, ó, o anodo e o catodo. Então anodo, catodo, tá? Quais parâmetros são importantes aqui, ó? Vamos pegar aqui, ó, mais e menos VAK, tensão do tiristor, tá? Aqui a gente tem a tensão direta máxima que o tiristor pode suportar. Eu já falei daquele diodo, daquele tiristor de 6.500 volts, né? Então a gente poderia colocar daqui para cá 6.500 volts aqui, ó, nessa configuração aqui, ó. Então teria 6.500 volts aqui, ó. É a tensão máxima direta e repetitiva que a gente poderia colocar, tá? Por que a gente está falando repetitiva? Porque normalmente é uma tensão senoidal, tá? Aqui a gente tem também a corrente principal média. Então, onde eu estava falando corrente de anodo, nos datasheets vai aparecer aqui, ó, corrente do tiristor, IT, tá? Em vez de aparecer IA, costuma aparecer IT, tá? A corrente média, tá? Então, que a gente já discutiu ali, ó, valor médio de corrente permitido na passagem, tá? Lembrando, né, por que a gente fala muito em corrente média no diodo e no tiristor? Porque o aquecimento do tiristor, a gente já fez a conta, a potência dissipada no diodo é igual a corrente média vezes a tensão de condução direta
Então a tensão VD do diodo, tá? Que é em torno de 0,7, mas a corrente média é que importa para efeitos de aquecimento do tiristor, tá? A corrente eficaz, ela faz sentido quando a gente está falando de um retificador, tá? Então faz sentido na carga, a carga resistiva, por exemplo, então você calcula o seu circuito que tem uma corrente eficaz, tá? Então, do ponto de vista do circuito, a gente fala em corrente eficaz. Quando a gente está querendo falar só do diodo, do tiristor, a gente fala em corrente média. E a corrente do tiristor, né, principal, IT, de surto máxima, ITSM. Então, aqui no datasheet, a gente tem um tiristor de 650 volts e de 12 amperes de corrente principal, corrente anodo-catodo, IT, tá? Então é IT aqui, ó, tá? Tá até aqui, ó, IT. No datasheet fala 12 amperes. Então, se você projetou um circuito com 12 amperes de corrente eficaz, tá? A gente sabe que 12 amperes vão ser equivalentes, 12 amperes RMS é equivalente a 7,5 amperes médio, AV aqui, tá bom? Aqui, ó, onda senoidal meia onda, retificador de meia onda, retificador de meia onda também, tá? É só usar aquelas fórmulas aqui, né? VPK sobre 2, opa, IPK, né? IPK sobre 2, aí a gente acha a corrente pico, né? IPK então aqui vai ser 24. Aí a fórmula da corrente média é IPK sobre π, tá? Que vai dar 7,5. Aqui. Então, aqui, ó, 7,5. Então vocês veem que tanto faz, né? Se a gente reduzisse tudo a corrente de pico, seria 24 amperes, tá? Que corresponde a 7,5 amperes de corrente média. Então, aqui agora a gente tem parâmetros de gate. Então, no tiristor, qual corrente de gate que a gente pode colocar aqui, ó, tá? Aqui é o gate. Então, deixa eu mudar aqui o desenho do tiristor. Bom, tensão mínima para disparo do gate. Então a gente tem aqui gate catodo. Então a gente tem aqui mais e menos VGK, tá? Isso daqui a gente às vezes vê muito como só VG, tensão de gate, mas tensão de gate em referência em relação ao catodo, tá? Então a gente tem aqui, ó, tensão mínima para disparo é a tensão que fornece a corrente de disparo do gate. E olha só, os valores são muito pequenos das correntes, 100 microamperes a 50 miliamperes. A corrente de travamento, aquela corrente mínima que tem que ser fornecida, tá vendo? 20% a mais do que a corrente de gate. São valores muito pequenos. E a corrente de sustentação é praticamente o valor da corrente de gate aqui, ó.
e o tempo mínimo do pulso de gate. Então, precisa de um tempo mínimo para que o processo de ligar um transistor ocorra e esse transistor consiga ligar o outro. É o tempo mínimo para ocorrer. Aqui seria a corrente para travar nesse processo. E uma vez que travou, eu posso até diminuir um pouquinho a corrente, tá? Mas baixou, a corrente ficou menor do que a corrente de sustentação, aí o tiristor desliga, tá? Mas olha só, a gente está falando de correntes de gate de miliamperes e correntes de tiristor de 12 amperes RMS, 7,5 médio, 24 amperes de pico. Então, pra vocês verem como é que é só um petelecozinho no gate, tá? Ele já dispara. Então, daí que a gente vê a facilidade, né, do utilização do tiristor. Aqui, então, o funcionamento, né? Se a gente estivesse acionando o nosso tiristor, a corrente de travamento. Então, olha só, se a gente está lá, está no início do ciclo, aí a tensão está crescendo no ciclo lá, e a gente já deu o disparo do gate. Vamos supor que a gente queira funcionar no início, tá? Dá 100% de tensão na carga. A gente precisa esperar. Aqui seria a corrente, esse gráfico aqui, ó, a corrente do tiristor, tá? Então, se a gente tem aqui o tiristor, tá aqui, aí a corrente tá aqui, ó, T, tá? E aqui é a corrente IG, tá? Esse gráfico aqui é o gráfico da corrente IG, tá? Olha só, então eu disparo, dou um pulso, a corrente do tiristor, ela tem que crescer até esse valor mínimo aqui, ó, tá? No nosso caso, vamos supor 1 mA. Só que vamos supor que antes da corrente crescer, já começou a tirar o pulso de gate. Aí o que acontece? Não tem mais corrente naquele transistor, né, de baixo, né? Então a gente está falando daquele transistor de baixo aqui, daquele modelo, né? Então vamos ver aqui. Olha só, IG e corrente que vai vir por aqui, né? Vai ser a corrente do tiristor. Se a corrente do tiristor foi menor do que esse mínimo, né? A corrente do tiristor, na verdade, ela passa por aqui, né? Então vamos fazer aqui, ó. Vamos considerar que a corrente do tiristor é a corrente que entra aqui, ó. Corrente do tiristor, tá? Uma parte vem por aqui e outra parte vem por aqui, ó, para ficar no lugar da corrente do gate. Então, olha só, você precisa de 1 mA para ligar. Então, você vai precisar de pelo menos 1 mA aqui para manter ligado. 1 mA ou 20% a mais, né? 1,2 mA. Porque uma parte vai passar por aqui, né? Essa corrente IT, tá?
Então, é o mínimo que a gente precisa para manter ligado. Se a gente não deixa a corrente chegar nesse valor, o que acontece? Ou seja, se a gente tira a corrente de gate antes, essa corrente fica pequena e não mantém o tiristor ligado. Aí a gente tenta disparar, mas não acontece nada. A corrente cresce um pouquinho e já fica zero, porque não travou. Tá? Aí vamos dizer que agora a gente manteve a corrente gate por um tempo suficiente e permitiu, né, a passagem de corrente suficiente. Isso então vai fazer o tiristor travar no modo ligado. Uma vez travado no modo ligado, a gente já pode, a corrente de sustentação é um pouquinho menor, ó. Um pouquinho menor. Tá? A gente pode diminuir, que ele ainda conduz. Tá? É como se ele fosse diminuindo, aí toda a corrente passa por aqui e mantém ligado. Tá? Então, são essas duas correntes de travamento LET, né? Vamos colocar aqui a LET. E hold. Tá? A gente pode falar que o travamento é 2 vezes maior do que corrente de sustentação. Tá? Aqui a gente vê desse mesmo tiristor que eu mostrei para vocês. Tá? Olha só, a corrente de gate necessária, olha assim, ó, corrente típica 2 mA num tiristor de 12 amperes. Olha só, então a gente com nada de energia a gente consegue controlar 12 amperes de valor eficaz, né? A corrente de travamento IL é da ordem de 10 mA. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente precisa de uma corrente de 10 mA para manter travado. Aí, uma vez travado, a gente pode diminuir a corrente até 7 mA. Aí, 6,9 o tiristor já desliga. A tensão de condução, aqui ó, tensão de condução 1,4 volts. Então é uma tensão de condução semelhante à dos diodos, né? De onde que veio essa tensão maior? Do tamanho da camada de deriva, aquela camada do meio do tiristor. A tensão de gate necessária 0,6 volts, tá? Porque é um diodozinho, é uma junção PN do gate pro trigger, pro catodo. A gente tem um diodo simples, tá? A corrente no estado desligado, aqui ó, e a corrente reversa. Repare que elas são iguais, né? Porque a gente está bloqueando num diodo, então a gente tem as condições semelhantes, bloqueio direto, bloqueio reverso. E aqui a gente tem alguns códigos de tiristores. Por exemplo, tiristores da ordem de 4 amperes. Tá?
até 600 volts, por exemplo, é interessante para a gente trabalhar com tensões de 220 volts, tá? Esse aqui, ó, 2N6240, a gente vê que a corrente do trigger é de 10 mA, tá? Então esse tiristor é tiristor para aplicações pequenas. Aí a gente tem um tiristor para aplicações médias e grandes e muito grandes, tá? Esse aqui de 25 amperes com esse encapsulamento. Olhem lá o gate, tá? Aqui, ó, observem aqui, ó. Gate, anodo, catodo, o gate aqui também, tá vendo? Então, nessa faixa aqui, ó, trabalhar com 220 volts, 25 amperes, é uma potência bem grande, tá? Mas é menos ainda que um chuveiro, né? Um chuveiro é da ordem de 50 amperes, tá? Um tiristor pode ser utilizado para controlar a potência do chuveiro, por exemplo. Aí a gente teria um chuveiro controlado. Olha lá, olha o valor de corrente de gate, 40 mA. É muito fácil obter 40 mA. Agora um tiristor para controlar realmente, né, um chuveiro, 110 amperes. Então, supondo um chuveiro de 50 amperes, por exemplo, né? 127, 50 amperes, da ordem de 5 kW. Então a gente tem esse aqui, 2N1806, tá? Olha lá, você dispara com 110 mA. E esse aqui para aplicações muitíssimo grandes, tá? Aqui, ó, a tensão mínima dele já começa de 200, então ele já tem tensões muito maiores, tá? Mas olha só, 200 mA para controlar 1230. Então o tiristor ele é muito robusto. Ele vai permitir controle de uma potência muito grande. Então, e ele é versátil, né? Aqui só mais uma coisa, ó. Aqui a gente tem o gate, tá? E possivelmente a gente tem um fiozinho aqui, ó, também ligado no catodo. Então vamos dizer que o catodo seja esse condutor aqui, ó. A gente tem anodo, catodo. Aí a gente vai ter um fiozinho também. Para quê? É comodidade, para a gente conseguir ligar facilmente esse tiristor no circuito de controle, tá? E aqui a gente já consegue ligar num cabo um diâmetro maior, tá? E repara, ó, ele vai ser parafusado, a conexão dele é parafusada, tá? Para ter um bom contato. Aqui esse tipo de encapsulamento é uma construção prensada, então a gente vai ter um suporte embaixo aqui dele, tá? E suporte desse tipo, e ele vai vir um outro suporte, vai ser por cima, né, um condutor, e vai vir um parafuso aqui, ó, para prensar um no outro. Lógico que tem o isolamento elétrico, né? Então esse que é o nosso contato inicial com tiristores. Eu vou pedir para vocês fazerem as atividades, que seriam mais descrever, por enquanto não tem cálculos, e preencherem também o formulário de avaliação didática. Então por hoje é só. Amanhã vou passar mais uma aula para vocês. E é isso. Até a próxima, então. Abraço.